Chegamos na revisão da aula 20.2. Agora nós estamos aqui, eu e a professora Cléfia, que é nossa intérprete, nós estamos aqui nessa aula, que nós iremos ver quem foram. Olha aí na tela de vocês, aula 20.2. Na tela de vocês, porque agora é o momento de nós revisarmos sobre a Grécia. Essa primeira parte sobre a Grécia que nós estamos estudando. Essa Grécia continental. Lembra que nós falamos que a Grécia ela se dividia em Grécia continental, aquela que ficava ligada ao continente, aquela que tinha uma dificuldade de comunicação, porque era uma Grécia muito acidentada, cheia de montanhas, cheia de morros. Essa é a Grécia continental. Também vimos nessa aula sobre a Grécia insular. A Grécia insular. A Grécia insular, ela tem uma característica bem peculiar na Grécia. Nós percebemos naqueles mapas da aula de ontem que eram várias ilhas que formavam essa Grécia insular, se destacando para uma grandiosa ilha que tem lá, que é a ilha de Creta. E a Grécia peninsular. A peninsular, vocês sabem, península, nunca esqueçam, cercado de água por 3 lados e um lado é ligado ao continente, por isso que é uma península. Então tem água aqui, tem água aqui, tem água aqui, e aqui é ligado ao continente. A Grécia peninsular, a mais importante observada, é justamente a península do Peloponeso. Era ali que aconteciam as coisas na Grécia Antiga. Depois, nós vimos também na Grécia, nós vimos o processo de períodos históricos gregos. Período micênico, o período homérico. As principais fontes desse período aí que nós estudamos é uma obra escrita chamada Odisseia e Ilíada, escrita pelo historiador Homero. Então, Odisseia e Ilíada é que vai contar as aventuras, as guerras, Troias e tudo espartano. Então, nós vamos ter essas aventuras sendo contadas aí, que trouxe um conhecimento do que era a Grécia naquele momento. A Grécia ela passa também pelo período arcaico, que é uma antiga autonomia aí. Nós temos a Hélade. A Hélade era como eles se reconheciam. Eles não se reconheciam como Grécia, como nós chamamos. Eles se conheciam como Hélade. Então o país deles seria a Hélade aí. E o período clássico. O período clássico ele atinge o apogeu, marcado por grande desenvolvimento econômico e cultural. Vamos lá, seguindo nossa aula, nós trabalhamos a questão dos povos gregos, povos indo-europeus, ou seja, o povo que está vindo ali da Europa e entrando, tomando parte da Grécia, passando ali pela Índia e tomando parte da Grécia, por isso que é chamado povo indo-europeu. Nós temos entre eles os aqueus, que fundaram em 2000 a.C. a cidade de Micena. Nós temos os jônios, que em 1700 a.C. vai fundar a cidade de Atenas. E nós temos os eólios, que em 1700 fundaram Tebas, e os dórios, que fundaram Esparta. Então, meu aluno, ficou ligado, entendeu um pouquinho sobre a Grécia? É maravilhoso entender esse período grego, porque agora vocês irão fazer essa atividade, e nessa atividade aí vocês vão pegar e tirar mais dúvidas sobre esse período grego. A gente volta para discutir sobre elas. Fique aí, que já nós iremos voltar e vocês irão se degustar cada vez mais com esse mundo grego, esse mundo que trouxe a filosofia, a arte, a escultura, trouxe a matemática para o nosso meio. Fique aí que a gente já volta. E chegamos, e aí, estava difícil? Fácil. O professor Beto foi ali, tomou água e tudo, voltou e vocês já fizeram a atividade, e a atividade, como estava fácil, agora nós vamos passar pela correção dela, tá? Vocês falaram sobre a Grécia, vocês observaram
fizeram a releitura do slide que nós passamos para vocês. Vocês pesquisaram no material didático que vocês têm aí. E vocês entenderam um pouco sobre esse mundo grego. Interessante nós observarmos, uma das coisas que mais chama atenção é a geografia da Grécia, que é onde nós iniciamos nossa aula, estudando a questão da geografia. Quando a gente estuda a geografia da Grécia, nós vimos que a Grécia ela é formada... O Brasil, basicamente, ele é formado por a parte continental. Se a gente... Vamos fazer um comparativo. O Brasil, nós temos essa parte continental. Nós temos poucas ilhas aqui no Brasil que têm importância em detrimento da parte continental. Então, o Brasil é quase... e a gente ainda costuma dizer que o Brasil é um país-continente pela grandiosidade que é o país. Já a Grécia, que nós observamos, a Grécia ela não é só formada pela parte continental. Ela tem a parte peninsular e ela tem a parte insular. Então, a Grécia ela é dividida, diz aí, a parte peninsular e a parte insular. E essa atividade que eu passei para vocês, nós iremos discutir isso daí. Essa parte peninsular e essa parte insular. Vamos para a primeira questão? A primeira questão, ela fala o seguinte. Das cidades gregas, a que mais se destacavam no século 5, 6 a.C., foram. Quais são essas cidades que mais se destacaram? Será que era a Lacônia e Atenas? Esparta e Lacônia? Emotas e Esparta? Atenas e Emotas ou Esparta e Atenas? E aí, meu aluno? O que você responderam aí? O que vocês responderam? Eu tenho certeza que vocês assistiram aquele filme Os 300 de Esparta. Não assistiram? O Cheste lá, que Rodrigo Santoro lá e tudo, brasileiro fazendo esses filmes de Hollywood, a gente se orgulha, né? E aí o Cheste lá e tudo, brigando lá com os espartanos. Ulisses lá com os 300 de Esparta, tem até uma charge que saiu aí. E aí, Ulisses, com quanto nós vamos enfrentar? É 1 por 1? Ele disse, é um pouquinho mais. 2 por 1? Não, um pouquinho mais. Quando ele viu, eram milhares de peças contra os 300 espartanos. Então aí o povo desesperou, meu Deus do céu, e agora? E daí é no filme que trata isso daí, essa briga que retrata justamente quando Esparta perde terreno para os persas que vão estar, o Império Persa que foi grandioso, que vão invadir ali Esparta, vão tomar conta, mas isso aí o momento foi só para dar fazer um panorama para vocês entenderem esse período. Aí nós temos ali uma cidade, que é Esparta, que nós falamos. Nós vamos depois, quando a gente olhar a característica de Esparta, como é que ela se forma, nós vamos ver que a população ela era criada para a beligerância, para a guerra. As crianças elas já eram trabalhado o seu físico, o seu ensinamento, a forma de se ensinar, a forma de fazer treinamento desde criança para a guerra e para o exército se autoproteger. Atenas, que nós vamos ser o berço da filosofia ali, ela também aparece uma característica, Atenas, com a sua política, a democracia, a sua estrutura social aparecendo, era uma grande polis. Isso daí, eu quero dizer para vocês que são cidades que nós chamamos de cidades gregas, mas eles não viam naquele momento a Grécia como uma grande unidade. Essas cidades, elas são cidades-estados. Professor, o que é isso? A própria cidade, ela é o próprio estado, ela se autogoverna. Então é por isso que essa primeira questão, ela fala ali na tela de vocês, ela fala sobre Esparta e Atenas. Aqui, ó, que eram essas duas grandes e mais conhecidas cidade-estado. Vamos para a segunda? A segunda, ela fala o seguinte.
sobre as cidades, estados, que aqui, vamos tirar até esse aqui, cidades e estado, base da organização política que caracterizou o povo grego, base da sociedade, base da organização política que caracterizou o povo grego. Nós estamos falando disso aqui, podemos afirmar que, através do que nós lemos aí em cima, nós podemos afirmar que mantinham uma política comum, que eram politicamente autônoma, possuíam princípios religiosos antagônicos, ou seja, contrários, possuíam uma organização econômica solidária, estavam unidas na política de organização do Mediterrâneo. Vem comigo aqui, aluno. O que nós falamos? Sobre cidade-estado? Lembra que ainda agora a gente estava discutindo sobre essa cidade-estado? A gente via bater nessa bola aí sobre a cidade-estado. 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 Tem uma palavra ali que nós precisamos entender ela. Autonomia. Autonomia. Autonomia, ela significa uma determinada independência. Vocês já viram que aqui nós temos Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Jaru, Mirante da Serra, Telbroma, Cujubim. Nós temos 52 municípios no estado de Rondônia, de Guajará-Mirim a Vilhena. Nós temos 52 municípios e abrindo os braços na BR, ainda até Costa Marques, indo até Cujubim ali, até Machadinho. Então, se a gente abrir aqui o braço da BR aqui, a gente vai ver essas cidades. E interessante nós observarmos que, mais que sejam cidades separadas, elas não têm uma determinada autonomia. Elas são um conjunto ligado ao estado de Rondônia. Então, quem é o estado? Estado de Rondônia. E esses estados, eles são ligados a um conjunto chamado Brasil. Ok? Então, o grande estado nosso é o Brasil, que é o país. Então, o estado não vem só dessa palavra estado, estadual. Ela é uma compreensão bem ampla. E, naquele momento, as cidades elas tinham autonomia. Autonomia econômica, autonomia política. Existia o rei da cidade, o rei de Atenas e o rei de Esparta. Então, elas eram cidades-estados, eram cidades autônomas. É por isso que a resposta dessa questão é a letra B. Eram politicamente autônomas. Autonomia. Se autogovernavam. Politicamente se autocontrolavam. Ok? Indo para a terceira, que é um artigo, O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, de Maria Beatriz. Fala o seguinte: a civilização grega atingiu seu apogeu, estrutura da polis, e a democracia encontraram seu desenvolvimento máximo. Enquanto as artes, a filosofia e o teatro conheceram sua época de maior grandeza. Assinale a alternativa que corresponde ao período cujas características estão apresentadas no texto anterior. Então, o texto anterior ele fala sobre civilização grega, ele fala sobre apogeu, ou seja, seu ápice, seu máximo. A estrutura da polis, lembra da polis? A polis era cidade-estado. Da democracia, participação, a cracia, o poder do povo, do demo, do povo. Então está relacionado à democracia. Encontraram seu desenvolvimento máximo enquanto as artes, a filosofia, o teatro, conheceram sua época de maior grandeza. Que período nós estamos falando? Que período desse momento grego nós estamos falando? Aí não tem dúvida quando fala sobre a arte, sobre a democracia, sobre o teatro, sobre o desenvolvimento dessa polis.
sobre a democracia, principalmente, a participação do povo, o poder do povo exercido pelo povo para o povo, a escolha livre do povo, da democracia, nós estamos falando do momento grego que não tem dúvida, que é justamente o momento chamado, na tela, clássico, que é o momento clássico, letra D, momento clássico, que é o momento do apogeu, não é o arcaico, não é o homérico, não é o helenístico, nem o pré-homérico, é o momento clássico, que é o mais estudado e mais conhecido por nós. Vamos para a quarta. A quarta ela fala assim, ó. Elas eram pequenos estados, judicialmente soberanos e independentes. Havia um centro político, social e religioso. Uma área rural, com pequenas aldeias, fortalezas perto das fronteiras, na cidade à beira-mar. Pontos movimentados. Estamos falando de quem? Das aldeias, das polis, acrópolis, templos ou feiras? Pessoal, não tem dúvida dessa aí. Esses pequenos estados não tem dúvida. Nós só invertemos agora o entendimento. Estamos falando de cidades-estados. Estamos falando que lá existia uma soberania. Existia o rei, um soberano independente do outro. Esparta não dependia de Atenas. Atenas tinha o seu rei, Esparta tinha o seu rei. Tá? Então, um não dependia do outro. Elas tinham seu centro político, seu centro social, seu centro religioso, os deuses que eram adorados, infinitos deuses gregos aí, eram adorados. Então, nós estamos falando aí que isso daí justamente se chamava, de onde vem a palavra política? Eu faço essa pergunta para vocês. De onde vem essa palavra política? Aí no texto tem a resposta. Ela vem de polis. Eram as polis, as cidades-estado. Cidades-estados, que tinha essa característica. Então, não teve erro nessa aí, não tem dúvida nessa daí. Vamos lá. Quais foram os povos indo-europeus? Indo-europeu. Quem foram esses povos indo-europeus que vieram lá da Europa, vieram descendo até a Grécia? Quem foram esses povos indo-europeus? Que chegaram durante o período homérico e se estabeleceram na Grécia. Nós estamos falando dos aqueus? Nós estamos falando dos jônios? Dos eólios ou dos dórios? Nós estamos falando desses povos indo-europeus que vieram nesse período para cá. Ó. Eu pedia para vocês relacionarem esses povos indo-europeus. Então, aí fica fácil nós entendermos a Grécia desse período. Esse período de ocupação, esse período da chegada desses povos indo-europeus, a formação grega, a formação de sua sociedade grega, a formação de sua cultura. Quando nós observamos nesse mapa, olha aí, ó, aí fica fácil de nós entendermos a Grécia. Esses povos que eles vão descer daqui, ó, vão descer e chegar ao que seria a Grécia, aqui a Macedônia, vão ocupar e depois eles vão formar aqui em toda essa região as cidades-estados. Corinto. Aqui, na península do Peloponeso, é o mais famoso. Aqui é aqui que nós vamos ter Atenas, que nós vamos ter aqui. Então, a formação aqui das cidades-estados nós entendemos como Grécia. E, meus alunos, essa foi a nossa revisão da nossa aula, nossa atividade. Eu espero que agora vocês façam uma leitura mais aprofundada, porque nós teremos mais aula da Grécia. Vou deixar com vocês com o professor Lorismar, que ele vai trazer essa segunda aula sobre a Grécia.
Vocês vão lá, prestem atenção que o professor Ludmar, ele vem encantar vocês com essa aula maravilhosa. Grande abraço, até a próxima aula.